quando começou o primeiro punhado de católicos primitivos a viver em torno dos primeiros bispos, sacerdotes, começou a civilização cristã, porque eles começaram a praticar a religião católica. E quando se pratica a religião católica, nasce daí toda uma atmosfera, nasce daí todo um modo de relacionamento que é a aplicação das normas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta aplicação teve como consequência a formação de um ambiente totalmente diferente do ambiente que é entre os pagãos. Este ambiente se chama a civilização cristã. A civilização cristã começou então. Esta civilização cristã encontrou, entre os pagãos, a mulher numa situação muito deprimida. A mulher era, em geral, a escrava do marido. O marido dispunha dela, como bem entendia, e em alguns países pagãos, tinha até o direito de vida e de morte sobre a mulher. Mesmo entre os romanos, que tinham uma legislação tão desenvolvida, havia isso. É célebre o caso, por exemplo, de uma romana católica, da alta nobreza romana, se não me engano, chamava Gala Placídia. Ela era católica e foi denunciada como católica e, portanto, apontada a ser morta pelo imperador. Mas como ela era da alta nobreza, o costume era que os da nobreza fossem julgados pelo chefe da família, portanto, no caso dela, pelo esposo dela. E reuniram um tribunal constituído dos membros mais importantes da família para julgar essa mulher, essa matrona, e perguntar se era o caso de matá-la por ser católica ou não. Ela apresentou sua defesa. Depois, então, correram os votos e a maior parte julgou que ela deveria ser morta. O marido, que estava presidindo o tribunal doméstico, disse que ele, que era o dono dela, não queria que ela fosse morta, que deixassem continuar a praticar a religião católica, que era naquele tempo uma religião nova, deixassem praticar a religião católica porque ele queria e acabou-se. Como ele era o marido e era dono dela, cessou a discussão e ela continuou a praticar a religião católica. Mas vocês estão vendo que o fundo da ideia é que, se ele quisesse, ela morria, porque o marido dispunha da mulher como queria. A mulher era mais ou menos uma escrava do marido. Por isso mesmo, também desprezada do marido. E como as religiões antigas praticavam a poligamia, quer dizer, todo homem podia ter várias mulheres, a mulher ficava diminuída no seu papel pela rivalidade de outras mulheres que viviam em casa. E, portanto, a situação dela era uma situação muito aviltante. Quando se constituiu a civilização cristã, pela pregação do Evangelho e da doutrina de Nosso Senhor, quando se constituiu a civilização cristã, tudo mudou. E a mulher passou a ser objeto de um respeito especial, de uma consideração especial. Ela não passou a ser mais sujeita como uma escrava ao marido, mas é a sócia do marido, aquela que leva uma vida partilhada com o marido. E a comparação era de Jesus Cristo com a igreja. O marido deveria amar sua esposa e respeitá-la como Jesus Cristo, nosso Senhor, ama e respeita, ele que é homem-deus, a sua esposa mística, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nasceu um respeito especial dos esposos para as esposas, um respeito especial dos filhos para com as mães. E o papel da mulher modificou-se radicalmente. Mas, modificando-se, não eliminou esse fato, que, em consequência do pecado original, Deus disse a Eva: serás sujeita ao teu esposo. E o papel da mulher no lar é de ser sujeita ao marido.
Sujeito em limites, com condições que a própria moral católica define. Seria muito longo eu estar enumerando aqui, mas que todas as senhoras conhecem pela prática comum e pelo que estudaram de religião. Mas esta limitação não elimina o fato de que pela primeira vez na história a mulher saiu de sua situação humilhante anterior para ser elevada à alta condição da esposa cristã e da mãe cristã por efeito de nosso Senhor Jesus Cristo e da pregação de sua doutrina. Outra pergunta. O senhor tem empenho em organizar, com os correspondentes da TFP, atividades distintas para o setor masculino e feminino, e ao mesmo tempo o senhor deseja que na família dos correspondentes que as famílias dos correspondentes sejam mais unidas. Sabemos que a Santa Igreja Católica sempre estimula isso. O senhor poderia explicar por que isso deve ser assim? É muito simples. Eu tomo o mais trivial dos exemplos. Os senhores tomem aqui esse copo com água. Não sei se chegam a me ouvir bem ou não. Chegam a me ouvir bem? Toma esse copo com água e a bandeja. A bandeja e o copo têm papéis inteiramente diferentes. Aqui, tem funções inteiramente diferentes. Mas são complementares. O copo deve ser servido numa bandeja e a bandeja deve servir o copo. É porque são diferentes que devem estar sempre juntos. Porque se completam é que devem estar sempre juntos. E eles se completam porque são diferentes. Se não fossem diferentes, não se contemplariam, não se completariam. Tomem os dedos da mão. Devem ser sempre 5 e sempre juntos. Mas a razão de serem 5 é serem diferentes. E sendo diferentes, se completarem. Que pesadelo seria se uma pessoa tivesse todos os dedos da mão, apenas a repetição deste dedo aqui. Uma porção de coisas a mão não faria bem, como faz com a diversidade. Uma diversidade harmônica, portanto, uma diferença harmônica, é que constitui a razão da união. E isto se pode notar, por exemplo, no próprio movimento dos dedos. Cada dedo se move de um certo modo. E, movendo-se de um certo modo, presta um certo serviço. E uma mão que tivesse só 4 dedos indicadores agarraria menos bem o copo do que uma mão que tem os dedos diferentes. A diversidade é que é a forma de união. Não é a igualdade que é a forma de união, é a diferença que é a condição para a união. E é dessa maneira que a gente pode realmente compreender as vantagens da diferença. Assim também é na família. Eu não posso me esquecer de um episódio de minha vida. Minha mãe e meu pai já eram idosos. Eu já era homem arquefeito. E, habitualmente, eu almoçava e saía para ir para o escritório, saía para trabalhar. E eles ficavam em casa. E como eu, depois de sair, nunca voltava, só voltava para a hora de jantar, eu um dia precisei sair, logo depois tive que entrar para pegar um papel, qualquer coisa. Entrei e eles não supunham mais que eu estivesse em casa. Eu peguei uma mãe que conversava com o papai. E passando, ouvi a conversa deles qual era. Ela dizia, ela estava de pé e ele sentado numa poltrona. Ela dizia para ele, João Paulo, eu hoje imaginei para o jantar esse menu assim para o Plínio. Você acha que está bem? Ele respondeu, sim, está muito bom. Ela disse, mas você acha que hoje o Plínio teria mesmo vontade de comer tal coisa e não tal outra? Eu nunca pensei que ela tomasse esse trabalho de pensar em tudo isso assim. Ele disse, não, sim, ele está com vontade de comer sim. Eu vi que ele também não sabia calcular e que deu qualquer resposta para tranquilizá-la. Ela, mas olha, hein, de repente não é isso que ele quer. Ele disse, olha aqui, eu se fosse você simplificava isso. Eu chegava para ele na hora do jantar e dizia, rapaz, o que tem para jantar é isto, aquilo, aquilo outro. Se você não tem aqui o que você quer, vai comer no restaurante.
era por excelência o que ela não queria. Ela queria que eu ficasse em casa conversando com ela. Eles não me viram. Eu passei, mas eu pensei, um pai, mesmo muito bom pai, não é capaz desta forma de carinho de uma mãe. Qualquer pai daria essa resposta. É porque ela é mulher, com as delicadezas, as intuições finas, o desejo de agradar do coração de uma muito boa mãe. É por isso que ela tem essas perguntas. E é por isso que sai o que sai do menu de casa. Bem, ele foi feito para outra coisa, para trabalhos duros. Ele era advogado, advogava em Rio Preto, no interior de São Paulo. Uma vez eu me lembro um amigo dele contar que ele já estava velho e que ele trabalhava como os moços, tomava ônibus, ia para uma cidade, ia para outra, advogava aqui, lá, colar, sempre bem-humorado. Aguentava um trabalho duro. Não era o trabalho delicado de dona de casa dela. Ele fez o dele e ela fez o dela. Completaram-se e está acabado. Cada um seguiu seu dever. Mas esse dever veio bem cumprido de parte a parte, da diferença entre o dever de sustentação forte do pai para com o filho quando é menor e do dever daquele carinho incomparável e único que a mãe tem para com seu filho quando o filho é menor, quando o filho é maior e quando o filho é máximo. Acompanha o filho até um dos dois morrer, aquele carinho acompanha. Eu me lembro muitas vezes, eu descia de casa, eu lembro meu prédio abaixo, e em São Paulo a rapidez dos elevadores é condicionada à altura do prédio, de maneira que o elevador do meu prédio desce muito devagar. E às vezes eu tinha pressa, e todas as vezes, depois do almoço e depois do jantar, quando eu saía, minha mãe me ia acompanhar até o elevador, coisa que meu pai não fazia. Minha mãe ia até o elevador e às vezes eu via que o elevador ia levar muito tempo para descer. Eu dava um beijo na fronte dela e dizia: mãezinha, eu vou descer que eu estou com muita pressa. Ela me via descer rapidamente pela escada, eu ouvia a voz dela que dizia: filhão, não corra, senão vocês caem. É um homem de 50 e tantos anos. Há pouco eu vi um menininho que tentava subir esse degrau aqui. Era um degrau grande para ele. Eu me lembrei dessa cena de mamãe comigo. Eu disse, é isso. Desde pequenos elas tomam conta do filho assim. E há uma coisa que é característica. As senhoras sabem que nos campos de batalha ficam os soldados agonizando, morrendo, etc., por causa de tiros que levam. E então, no delírio da febre, infecções, etc., eles gritam. Muitas vezes, eles gritam pedindo auxílio divino. Muitas outras vezes, clamam pela mãe. Embora estejam casados, tenham filhos, filhas, etc., clamam pela mãe e por mais ninguém. E não clamam pelo pai. É que eles sabem que há uma forma de afeto, de carinho, que o homem doente precisa ter e que a mãe pode ter. O pai terá em linhas gerais, sumariamente. Mas essa diferença faz a harmonia. E por causa disso é que a diferença, como eu já disse há pouco, cria um papel próprio a cada um. Por essa diferença também é que eu quero ter na TFP setores diversificados para senhoras e para homens. É que toda formação, tudo quanto se deve dizer, tudo quanto se deve fazer é diferente. Nunca, numa reunião de homens, eu iria falar de minha mãe. Nunca eu iria contar essa discussãozinha de minha mãe com meu pai sobre o menu que eu ia contar, que eu ia jantar. Os homens achariam isto para lá de cacete. Eu nunca iria fazer um relacionamento entre um menininho de talvez 2 anos, 3 anos, que tenta pela primeira vez subir um degrau e um homão de 80 anos. Não teria cabimento, nem me passava pela cabeça. Numa reunião de senhoras, eu me engano muito,
o isto entra perfeitamente. Porque, como são diferentes, a exemplificação, o modo de desenvolver o tema, a linguagem, etc., deve ser diversa. E a reunião mista de homens e senhoras acaba não servindo inteiramente aos homens, não servindo inteiramente às senhoras. Quer dizer que é um pequeno exemplo que mostra por que razão eu devo desejar isso. Também as técnicas de apostolado. Uma senhora tem meios de agradar, tem também meios de se insinuar, tem formas de observação muito mais astutas, às vezes, do que os homens. Pelo contrário, os homens são mais grossões, também são mais fortões. Não tomam tanto preocupação em ser hábeis, porque pelo solavanco eles simplificam uma coisa. É natural, é a vida. O apostolado que eu posso querer de um homem não é o que eu devo querer de uma senhora. E, por causa disso, as expressões devem ser diferentes, as reuniões devem ser diferentes. Eu não posso me esquecer que uma certa vez vem mais outra recordação familiar. Mas, enfim, eu não posso me esquecer que uma certa vez, eu não me lembro bem porquê, eu, em vez de dormir em casa, fui passar uma noite na casa de tios que eu frequentava muito. Não sei por que foi, dessas coisinhas de vida de família, eu tive que dormir nessa casa. E dormi no quarto de toalete dos meus tios. Como eu era ainda muito menino, eles permitirem, sob os olhos deles, puseram no quarto de toalete. Eles estavam no quarto de dormir e eu no quarto de toalete. E por mais solicitude deixaram aberta a porta que comunicava o quarto de toalete com o quarto de dormir. E acontece que eu, que tive toda a vida um sono muito pesado, caudaloso, torrencial, não sei por que essa noite eu acordei. Acordei e percebi que era tarde da noite e que meu tio e minha tia conversavam tarde da noite também. Coisa que me deixou pasmo. Ele era político, tinha uma alta situação política. Era um homem grandão, fortão, imponente, um homem de força de vontade, o que ele queria, decidia. A senhora dele era pequenininha, baixinha, muito ágil, mas parecia viver a léguas da política. À noite, ela dizia para ele: Fulano, você hoje conversou com o Cicano? Era um outro político. Diz ele sim. Ela dizia: o que é que ele disse para você? Ele disse: ele respondeu assim, assim. Ela pensava um pouco e dizia: você não percebe que é uma malandragem dele? Ele com isso teve tal de intenção assim, assim, assado. Ele dizia: será? Ela disse: eu vou provar você. E provava. E assim, durante o tempo que eu aguentei acordado, que eu estava achando a conversa muito interessante, mas com muito sono. Durante o tempo que eu aguentei acordado, ela fez nele uma sabatina de como tinha sido o dia político e combinava com ele o que ele queria fazer da política no dia seguinte. Mas ela punha a serviço desse político, ela punha toda a agilidade feminina, toda a percepção feminina. E eu depois ainda pensei, tá vendo como se completam? Ele é um homem imponente, que me incute respeito, um trato cavalheiresco muito agradável, muito atraente até, mas não tinha a esperteza dela. E quem ia alertar os olhos dele contra as raposas da política era ela. Quem é que haveria de pensar durante o dia, esse homem tratando com política, era a diretriz da esposinha dele, que estava influindo na política do Estado. Assim eu imagino também, logo depois do jantar, e quando as crianças vão dormir, com a conversa do correspondente com a correspondenta. Ele diz para ela: você hoje esteve com fulano? Ele insistiu em atacar a igreja? Sim, insistiu. Você que respondeu. Não, senhora, você devia ter batido o pé mais. Amanhã você faz assim, assim, assado, assado. Ela pergunta: e você esteve com Dom tal ou com Monsenhor tal? Sim, estive. E você como é que respondeu?
Eu disse: "Não, não foi bastante ágil. Você deveria ter dado tal jeito, arrumado de tal forma, etc, etc". Quando termina a conversa, o correspondente e a correspondenta saem mais hábeis, cada um para o apostolado do dia seguinte, do que se fossem iguais, porque cada um completou o outro para o trabalho do dia seguinte. Mas para que haja esse trabalho complementar, é preciso serem diferentes. Se tem mulher com mentalidade de homem e um homem com mentalidade de mulher, do que adianta essa conversa? Então, eu não sei se explico bem por que razão eu desejo a diferença de formação e de reuniões entre correspondentes e correspondentes. Está bem claro isso ou não? Numa roda de conversas, uma senhora disse que hoje em dia a mulher não deve ser trancada dentro de casa, cuidando dos filhos, maridos, dos filhos e dos maridos, pois fica muito desatualizada, sem poder acompanhar a evolução dos jovens. O que há de falso e de revolucionário nessa afirmação? A resposta é muito simples. É hoje em dia, por excelência, que esta pergunta não se deveria fazer. Porque hoje em dia a vida moderna invade a casa através da televisão, do rádio, dos jornais, de todos os modos. E uma senhora pode, sem sair de casa, estar informada de toda espécie de coisas. Até o mal é que, de tal maneira, as coisas invadem a casa, que a casa perde o aspecto de lá por excesso de informações, de notas, etc., vindas de fora através dos meios de comunicação social. De maneira que a senhora não precisa sair de casa para estar informada. Ela não tem que ir correndo atrás da informação, é com informação que entra pela antena do rádio e da televisão dentro da casa dela. Mais ainda, há certas coisas que, para a gente julgar bem, a gente não deve estar muito dentro. Se a gente está muito dentro, perde o critério para julgar. Quem sai todo dia à rua perde o critério necessário para perceber tudo quanto há de ruim na rua, porque acaba se habituando. Aquilo que a gente vê todos os dias, a gente de algum modo se habitua. E habituando-se, perde o critério para julgar o que é bom e o que é mal. E a dona de casa, para conservar todo o seu senso moral, ela deve estar o mais possível em casa e o menos possível na rua. Porque aí, quando ela sai à rua, é que ela sente a santidade do seu lar. Pelo contraste, ela percebe tudo quanto tem de encantador na vida do lar. Por outro lado, ela sente o horror da rua moderna, com suas imoralidades, com sua brutalidade, com seus roubos, com seus crimes, com seus ruídos, com suas velocidades, com seus riscos. É a senhora que está em casa que sente isto. Ela conhece melhor a vida moderna, ficando de fora do que entrando dentro. É preciso estar de fora para conhecer bem. Há tantos exemplos disso, como eu não saberia dizer. A igreja, eu não falo do setor progressista da igreja, mas a igreja católica verdadeira, a igreja católica sempre quis que os sacerdotes vivessem o mais possível dentro da igreja e dentro de casa. E estivessem na rua, não nunca para passear, mas apenas por uma necessidade real. Vai um médico, vai oficiar o casamento de uma casa, vai atender um moribundo, etc, etc. O padre está na rua. Fora disso, o padre deve estar em casa ou deve estar na igreja. Ora, a igreja sempre quis dos seus sacerdotes o maior conhecimento possível de todo o ambiente do mundo. Como é que se podia reconciliar isto, andar pouco fora e conhecer bem o mundo? É porque quando o padre vive afastado do mundo, é que ele, de fato, conhece bem o mundo. Se o padre anda todo dia pelo mundo, ele perde o senso da moralidade e perde o senso do que o mundo deve ser. O padre ouve dentro do confessionário como é o mundo. O padre percebe, portanto, o que há de irregular no mundo.
Ainda que não fosse isso, porque ele está de fora é que ele conhece as coisas. Os senhores têm um exemplo conosco. Na TFP, nós formamos um vasto mundo fechado. Nós não nos misturamos, nós vivemos mais ou menos entre nós. Nós conhecemos melhor ou pior o mundo do que essa gente que anda trotando por aí. É evidente que nós conhecemos melhor. Por quê? Porque estamos de fora e julgamos melhor. Então aí estaria minha resposta. A dona de casa deve frequentar pouco o mundo para conhecer o bem. Não é frequentando muito que ela conhece bem. Eu consegui ser claro ou não? Bem, essas são as perguntas que me foram dirigidas a respeito dos problemas do sexo feminino. A pergunta sobre a educação dos filhos. Sou mãe de 3 filhos. Procuro educar meus filhos dentro da Igreja Católica. É difícil educar concretamente os filhos nos dias de hoje, em que as leis, os costumes e a imoralidade quebram a inocência dos nossos filhos. Como o senhor me aconselharia a ser uma boa mãe dentro deste caos em que a gente se esforça para educar bem as crianças, em que a gente procura se espelhar em Nossa Senhora e é tão criticada? O senhor poderia nos contar como a senhora dona Lucília conseguia que esses fatores não prejudicassem a inocência dos seus filhos? Eu vou ver se há várias perguntas a esse respeito. Como as perguntas às vezes se interpenetram, eu prefiro ler todas as perguntas e depois dar uma resposta global. Que conselho o senhor daria às mães que enfrentam dificuldades na educação das filhas, que querem seguir as modas e a mentalidade modernas? Esse ponto nos angustia o coração e gostaríamos de ouvir do senhor uma palavra a respeito. Com quanta razão? Com quanta razão se sente angustiado esse coração de mãe? Como uma senhora mãe de família correspondente da TFP tem que enfrentar os ambientes aí fora, como, por exemplo, em relação às escolas, médicos, vizinhos, etc. Uma pergunta tão explicável, tão razoável. Outra pergunta. O que o senhor nos aconselha para orientar nossos filhos no caminho do bem, de modo que não se deixem influenciar pelos fatores de corrupção do mundo moderno? Essa pergunta já está contida numa outra pergunta anterior. Como a senhora dona Lucília, nos dias de hoje, educaria uma criança já na idade escolar e, portanto, na hora de enfrentar o mundo aí fora? Como ela manteria a inocência dessa criança? Eu tomo por aí essa pergunta e depois vou responder as anteriores, porque serve bem de pórtico as respostas que devo dar às perguntas anteriores. Nós devemos ter bem em linha de conta o seguinte: o mundo de hoje é um mundo que está numa apostasia tremenda. Quer dizer, é um mundo que foi outrora católico e que já não é mais católico. A maior parte das pessoas hoje, mesmo quando se dizem católicas ou imaginam que são católicas, e o número dessas é cada vez menor, mesmo nesse caso, o mundo de hoje é um mundo que vive de uma mentalidade não católica e, portanto, de uma mentalidade anticatólica. E todo o ambiente de hoje arrasta as pessoas para se afastarem da religião católica. E, por causa disso, a perseverança na doutrina católica é extremamente difícil. E, por causa disso também, os problemas todos que acabam sendo postos nessas perguntas giram em torno deste ponto central. É muito difícil o homem resistir ao ambiente que tem. O homem em geral, o homem, quero dizer, tanto o homem quanto a senhora. O homem ou a senhora tem a tendência a concordar com o ambiente que está. E é desagradável ser criticado pelo ambiente que está.
lhe é agradável ser bem aceito pelo ambiente que está. E, portanto, ele procura seguir a onda geral que se propaga em certa época, etc, etc. E por causa disso, os homens e as senhoras, os moços e as moças, as crianças têm verdadeiro pavor de seguir uma norma que atraia para elas a caçoada e o pouco caso do ambiente. Então, o que pode fazer um pai ou uma mãe que percebe que sua criança vai ser posta nesse ambiente? Não há remédio. É preciso dizer, o pai e a mãe têm que rezar muito, mas tem que rezar muito, pedir muito, fazer sacrifícios, oferecer, pedir que se rezem missas, etc., para seu filho, para sua filha, porque a batalha que eles têm que travar é uma batalha tremenda. Esta é a realidade. E essa batalha tremenda exige um esforço tremendo, e esse esforço tremendo, pouca gente está disposta a fazer. Como conseguir que um filho, que uma filha, esteja disposto a isso? É preciso que o pai e a mãe, principalmente a mãe, sejam tais que sejam como que um espelho da Igreja Católica para os filhos. Quer dizer, sejam tão piedosas, sejam tão sérias, sejam tão meigas, sejam tão pacientes, ao mesmo tempo sejam tão fortes, que, em última análise, o pai e a mãe representem, de algum modo, o nosso Filho Jesus Cristo perante a criança. Eu me lembro, se as senhoras me permitem, de lembrar exemplos do meu tempo, eu me lembro muito bem o seguinte, é que, desde pequeno, eu fui educado como toda criança no meu tempo, aprendendo a rezar de noite, de dia, etc., mas com a compreensão limitada das coisas, inclusive da religião, que tem uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. Mas eu tinha, para com minha mãe, a maior das admirações. E essa admiração vinha do fato de eu ter sido um menino, ninguém diria isto hoje, mas um menino muito pequenininho e muito doente. E eu ter sentido toda a paciência de minha mãe comigo quando eu estava doente. Eu creio que já em outras reuniões eu tive a ocasião de contar às senhoras que eu sofria muito de insônia. Eu dormia na primeira parte da noite, depois acordava. E não havia meio de dormir de novo. E a criança, quando se acorda durante a noite, o quarto no escuro, eu dormia no quarto dos meus pais, eu tinha 2 anos, 3 anos, com minha cama colada na cama de mamãe, eu acordava e percebia uma luz elétrica pequena acesa no quarto. E o resto aquela penumbra. Meus pais, ainda moços, respirando ritmicamente e profundamente. Eu notava que eles estavam dormindo de um sono profundo. E eu me sentia assim, abandonado e naufragado na penumbra e na escuridão. E eu começava então a chamar a mamãe. E ela não ouvia, porque o sono dela era muito fundo. Eu então passava a mão por entre umas varais que tinha para a criança não cair no chão. Eu passava a mão através daquilo e procurava a mão dela. Quando encontrava a mão dela, puxava para ver se ela acordava. Ela não acordava. Eu ficava indeciso e, afinal de contas, acabava conseguindo pendurar-me na roupa de cama dela e subir até a cama dela. Falava com ela, mãezinha, mãezinha, ela não acordava. Eu, então, desde pequeno, isso é entusiasta dos métodos vigorosos, me sentava sobre o peito dela para ver se ela acordava. Às vezes acordava, muitas vezes não. Eu punha os dedos nos olhos dela e abria. Quando ela, afinal, acordava, eu tinha sempre, no começo, medo de que ela se zangasse. E ela, ao contrário, mal me via, ela dizia, filhinho, vem cá, etc. Sentava. Eu percebi que era para não dormir. E me perguntava o que eu queria. Eu dizia, mamãe, conte uma história. Ela me segurava dos braços, contava uma história, 2 histórias, 5 histórias. Eu encantado com as histórias, mas instintivamente encantado
pela torrente de afeto, de meiguice, de pena, de paciência, com que ela, por assim dizer, me embebia inteiro. Afinal, eu mesmo começava a me sentir tranquilizado com tanto afeto e compreendia que mesmo na penumbra eu tinha uma solução, uma salvação. Passava para minha cama e dormia tranquilo. Mas quando eu acordava de manhã, ficava uma recordação. E essa recordação foi até o momento extremo em que ela fez 92 anos e entregou a alma dela ao Criador. Quer dizer, que bondade, que paciência, que querer-me bem, como isso é extraordinário. Então querê-la também, como eu nunca quis ninguém, de um modo extraordinário, completo, etc. Acompanhado do respeito. De onde é que vinha o respeito? Ela sofre por mim. Ela toma as coisas a sério. E eu gosto de gente séria, que vai até o fim do caminho, e é como deve ser. E ela é o arquétipo disto. E por causa disso também, eu a admiro de uma admiração superlativa e completa, que lota meu ser inteiro. Bom, chegava domingo, missa com ela na Igreja do Coração de Jesus. Eu a via rezar. Eu ficava ao lado dela na igreja. Eu não entendia bem que era missa nem nada, era criança. Mas eu gostava, me sentia bem lá. E tocava órgão, etc. Eu gostava muito de ouvir órgão. E eu prestava atenção nela rezando. E eu pensava como ela é harmônica com tudo isto. Como tudo isto vai bem para ela e ela vai bem para tudo isto. E ela está mais contente aqui até do que em casa. Ela aqui está no ambiente dela. Em certo momento, meu olhar se fixou nela, rezando para o Sagrado Coração de Jesus. E eu compreendi, é por causa dele que ela é boa assim. Ela aprende com ele como se deve ser boa. E, portanto, o modelo não é ela. Ela, para mim, é um modelo indireto. O modelo é ele, porque foi com ele que ela aprendeu isso. Então, adorar a Jesus Cristo, que ainda é muito mais do que ela, incomparavelmente mais do que ela. Então, compreender a Igreja Católica. A Igreja Católica é toda assim. Daí vem a religião. Mas tudo isso acompanhado do fato dela ser um modelo perfeito para mim de todas as coisas que me falavam a alma de menino. Os senhores terão talvez a impressão de que eu estou exagerando. Eu não vou discutir isto. Eu digo o seguinte: todo filho tem a tendência de exagerar as qualidades de sua mãe. Isto avantaja as senhoras como todas as mães. É uma coisa providencial. A criança nasce com os olhos escancarados, disposta a maravilhar-se com sua mãe. As senhoras procurem maravilhar os seus filhos. Pela paciência, pela bondade, pela continuidade do afeto. Procurem maravilhá-los, é a primeira coisa que as senhoras farão. E maravilhar importa, às vezes, em castigar. A minha mãe tinha uma escova de prata com os fios muito duros. E quando eu fazia alguma coisa que não devia fazer, ela me chamava de Plínio, eu já entendi o que era. Minha consciência não estava direito. Eu chegava, ela dizia, estenda a mão. Pegava a escova, pão. Eu não sei porque ela chamava isso de bolo. Você vai levar tantos bolos por causa da coisa que você fez. Terminados os bolos, ela dizia, meu filho. Quando eu comecei a ficar um pouco maior, ela dizia, filhão. Você, mas aí já não batia mais. Meu filho, talvez merecesse, mas eu não fazia mais. Meu filho, você andou mal por causa daquilo, me explicava direito. Ela dizia com tanta seriedade, com tanta doçura, que eu ficava encantado. E quando terminava a explicação, ela me dizia, você entendeu? Eu dizia, sim, senhora, entendi. Então peça perdão à sua mãe. Disse, a senhora perdoa, mamãe? Ela dizia, perdoo. E me abraçava e beijava. Quando eu ia embora, eu estava tão maravilhado com ela que eu tinha vontade de voltar e pedir outro pito de novo. É assim que uma mãe segura o filho. E foi assim que ela me segurou, ensinando-me depois a religião, compreendendo que mais do que ela valia a Igreja Católica, da qual ela não era senão um elemento, mas o sol
da justiça é nosso Senhor Jesus Cristo, modelo da mãe é Nossa Senhora, etc, etc, e dando princípios, quer dizer, teses, doutrina, normas. Ela contava fatos passados da vida dela, fatos passados da vida dos pais dela, e com isso tudo fazia coisas agradáveis de ouvir por uma criança, mas que deixava a criança maravilhada. Eu não sei outra educação senão essa. Por que eu tive? As senhoras aqui me pedem um conselho, eu dou o que eu tenho. O que eu recebi foi isto. Eu recomendo muito às senhoras. Me lembro dos 1000 fatinhos que ela contava para explicar, para me indicar como eram os deveres do homem. Ela me contava que o pai dela, no começo da vida, ele era advogado. Tinha tido que lutar muito para manter a família já numerosa no começo. E que um dia ele chegou para minha avó e disse: a despensa está cheia de comida para manter as crianças e a nós esses dias? Minha avó disse: está. Diz ele: ainda bem, porque eu devo avisar a você que eu só tenho esta moeda. Era uma moeda de ouro do tempo do Império. Minha avó disse: bem, vamos viver até acabar isso. Depois foram para a janela, sistema antigo, ver as pessoas passarem pela rua depois do jantar. De longe, viu aproximar-se um pobre coitado apoiado numa bengala. Parou diante deles e a janela deles era alta. E tirou o chapéu e pediu uma esmola. Meu avô perguntou: o que é que você tem? Ele disse: eu sou tuberculoso. Nem ouso chegar perto das pessoas. E precisava comprar um remédio. E um remédio muito caro. Sem esse remédio eu não vivo. O senhor não pode me dar um pouquinho de dinheiro? De pouquinho em pouquinho, eu abro ainda, por enquanto, ainda uma farmácia aberta e tomo o remédio. Meu avô, sem consultar minha avó, abriu a carteira onde ele guardava o dinheiro, pegou a última moeda de ouro que restava e jogou no chapéu do mendigo. E disse: Deus te acompanhe e seja feliz. O homem foi abençoando meu avô. Meu avô disse para minha avó: agora acabou. Nós não temos dinheiro nenhum, contamos com Deus. Bem, depois ela foi cuidar das crianças, ele foi fazer um serviço de advocacia. Bem mais tarde ele apareceu no quarto, na sala onde ela estava. E disse: você sabe, Deus já teve pena de nós. Diz: como? Eu acabo de receber um cliente novo que me deu uma causa muito grande e muito boa. E eu pedi a ele metade dos meus honorários adiantado. Está aqui uma sacola cheia de dinheiro. Um casinho. Mas tendo se dado com o pai dela, que eu não conheci, morreu quando era muito pequeno, tendo se dado com o pai dela, e ela me contando a mim, isso me entrava na alma como uma lição de caridade profundíssima. Contem os casinhos de suas famílias, lembrem-se de fatos, habituem as crianças a conhecer o passado da família, a amar o passado da família. São princípios. Mais do que isso, contem a vida de Nosso Senhor. Contem a vida dos santos. Contem os exemplos do Evangelho. Os filhos vão se impregnando de uma certa influência. Quando chega a idade de eles irem para a escola, eles vão para aquilo que é o contrário da família. Porque são poucas escolas hoje em dia que não sejam o contrário da família. E eles vão ter que ter essa primeira batalha da vida, que é o mundo todo que os convida para ser o contrário. E aí vai ser preciso as senhoras rezarem, acompanharem, verem que fazerem possível para seus filhos contarem os conselhos que receberam, para contarem os maus conselhos que receberam, os maus convites que receberam, etc. Mas, sobretudo, para pedir, por meio de Nossa Senhora, as graças para eles se manterem fiéis. Isto é o elemento fundamental, o elemento essencial. É a graça. De outro lado, eu lhes aconselharia o seguinte: as senhoras todas têm filhos, têm crianças, têm sobrinhos, têm parentes, etc, etc. Entendam-se entre si, visitem-se, combinem um lugar onde as crianças podem se reunir, ora na casa de uma,
olha na casa da outra, onde tem uma pequena diversão, um chazinho um pouco melhor, uma historieta, um livro de figuras, umas dessas diversões que a senhora sabe encontrar melhor do que um homem, mas que faça com que as crianças gostem das famílias boas, gostem de estar juntas, de maneira tal que na luta contra o mal elas se sintam apoiadas por outras crianças. Não basta serem apoiadas pelo pai e pela mãe, precisam ser apoiadas por outras crianças e assim enfrentarem o vagalhão juntas. Este é o problema, este é o segredo. É terem crianças de ambiente homogêneo. Procurem fazer isto e as suas crianças terão enfrentado algumas das etapas mais difíceis da vida. É preciso as senhoras compreenderem bem que nós devemos, nessa época, ainda nessa ordem de ideias, ter uma especial devoção à soledade de Nossa Senhora. Eu creio que as senhoras todas ouviram falar de Nossa Senhora da Soledade. Soledade é uma palavra antiga do português que quer dizer solidão. Ao pé da cruz ela estava só. Ela tinha do lado dela só as santas mulheres e a certa altura São João que apareceu. Ela não tinha mais nada. O mundo inteiro que enchia a montanha do Calvário e tomava ainda outras proximidades, estava contra ela, porque estava contra o filho dela. Caçoando, escarnecendo, querendo matar, etc, etc. E desprezando a ela como a filha, a mãe de um criminoso medonho que estava sendo crucificado. Ela se manteve de pé o tempo inteiro, assistindo todos aqueles escárnios contra Nosso Senhor, pessoas que ela via que a quem ele tinha feito bem, que ele tinha curado e que o apedrejavam e diziam blasfêmias contra ele. Ela ficou inteiramente só. E quando depois Nosso Senhor foi enterrado, foi sepultado, quero dizer, e ela foi para o cenáculo onde ela estava, ela também se sentiu completamente só. Ela aguentou o tormento da soledade. Foi uma das dores terríveis de Nossa Senhora, é a solidão. Muitas vezes hoje, para a gente ser bom, fica só, porque ninguém entende, ninguém aprova, ninguém simpatiza, ninguém quer bem. Nós devemos pedir a Nossa Senhora da Soledade que nos dê e que dê aos filhos das senhoras a coragem, já na jovem idade deles, de se sentirem sós. Quer dizer, quando não vai um companheirinho, uma companheirinha do mesmo ambiente que as senhoras à aula, naquele dia que ela vai ficar só, vão debicar, ela vai se sentir isolada, ela não é como as outras. Tenha coragem de ser só, porque em nossa época, se uma pessoa não é educada para ser só, em muitas ocasiões da vida, ela perde a alma. Isso eu sou obrigado a dizer com toda a força e toda a energia. As senhoras mesmas já se devem ter sentido sós em muitas ocasiões. E eu as felicito pela coragem que tiveram de atravessar essas soledades. Eu as felicito de toda a alma. O tormento da solidão é uma condição para a salvação. Minhas senhoras, aí está o que eu tinha que dizer de essencial. Lamento ter que interromper aqui, mas os seus esposos estão, os seus filhos, os seus maridos, etc., estão à espera. E, portanto, cabe-me aqui despedir-me da senhora.